A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Ela vem em forma de perguntas. Há mandamentos na graça? Nunca foi vontade de Deus que o homem vivesse pela lei. A agenda principal de Deus é que o homem tivesse um relacionamento com Ele, baseado na graça. Foi isso o que Ele fez quando chamou Abraão para fora da sua terra e da sua parentela. Ele não lhe deu nenhum mandamento, mas o chamou para um relacionamento. Abraão é chamado amigo de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 23. Ele se tornou um amigo de Deus simplesmente porque creu, não porque cumpriu mandamentos. A lei foi dada 400 anos depois de Abraão. E mesmo assim, ele andou com Deus. Para aqueles que pensam que não podemos andar com Deus sem os mandamentos da lei, eu recomendo que observem como Abraão foi chamado amigo de Deus. Porém, mesmo sem a lei, Abraão obedeceu a Deus num nível tão profundo que quase nenhum de nós jamais imaginou. Ele estava disposto a subir o monte e a sacrificar o seu filho a Deus. Ele amava a Deus, ele era um homem de fé, estava disposto a obedecer até o fim. Tudo isso sem o conhecimento da lei. A razão de ser da lei, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele sabia que o homem não era capaz de obedecer, mas o homem não sabia que era incapaz. Dessa forma, Deus precisou dar a lei para mostrar a todo homem a sua incapacidade de obedecer. Deus não deu a lei para o homem para que ele cumprisse, mas a lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado por meio dela. Paulo diz em Romanos, capítulo 5, verso 20, que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Em Gálatas, capítulo 3, verso 19, ele pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. A agenda principal de Deus é a graça, mas a lei foi adicionada por causa das suas transgressões. O que significa essas transgressões, pastor? Em Romanos, capítulo 5, verso 13, Paulo diz que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta enquanto não havia lei. Em outras palavras, havia pecado, mas o pecado não era transgressão porque não havia lei. Suponha que você vá a um país onde o limite de velocidade é de 80 km por hora. Você dirige o seu carro a 100 por hora. Você transgrediu a lei. Você já era um pecador. Agora se tornou um transgressor, porque quebrou a lei. O pecado estava em nós, mas a lei foi dada para fazer com que o pecado uma transgressão. Assim, a lei mostra quão pecaminosos nós somos. Mandamentos na graça. Eu sei que fomos libertos da lei, mas hoje, o novo mandamento, no Novo Testamento, existe mandamento? Sim, existe. Amados, se o coração não os acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em seu nome, no seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 21 ao 23. João diz que aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Se parássemos nesse ponto, talvez ficássemos confusos, pensando que se trata dos mandamentos da lei. Mas ele completa explicando que o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros.
O segundo, o mandamento que ele nos ordenou. O mandamento é crer e amar. O mandamento que ele nos ordenou foi mencionado pelo próprio João no Evangelho, no capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, do verso 34 e 5. O Senhor disse-me que era um novo mandamento. Não era algo que ele havia pegado dos mandamentos de Moisés. O mandamento da lei era para amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes ouvi pessoas dizendo: como posso amar o próximo se não aprendi a amar a mim mesmo? Sempre achei isso uma bobagem, pois a palavra de Deus diz que ninguém jamais odiou a própria carne. Efésios capítulo 5, verso 29. Todavia, com o novo mandamento, é exatamente esse raciocínio. Nós amaremos uns aos outros à medida que entendemos o quanto Ele nos amou. Se entendemos o quanto Ele nos amou, espontaneamente amaremos os nossos irmãos. A bênção de Deus está sobre todo ministro que remove o véu a cada semana, mostrando o amor de Jesus em suas pregações. Eles estão nos ajudando a cumprir o novo mandamento. A explicação de João é muito simples. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Nosso amor é apenas uma resposta ao amor dele por nós. A revelação do quanto somos amados pelo Senhor é a chave para cumprirmos o seu mandamento. O primeiro mandamento mencionado por João é que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Diferente da lei, o Senhor nos manda crer e não fazer algo. Em que precisamos crer? Que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para morrer por nós. Quando cremos em seu nome, o Senhor, entendemos que somos amados e dessa forma cumprimos outro mandamento. A lei dizia: ame a Deus, mas hoje a graça diz: creia no amor dele por você. Quanto mais você crê, mais você cumpre o novo mandamento. Ou qualquer coisa que você pedir ao Pai, o ouvirá. Permaneça no amor do Senhor. Na velha aliança, o mandamento era: obedeça ou morra. Mas na nova aliança, eu sei que você está cansado, portanto, eu ordeno que descanse. Você está com fome? Eu ordeno que coma. Quão penoso pode ser isso, quando recebemos a ordem de fazer algo que é próprio da nossa natureza. Nós obedecemos sem perceber. O mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6, verso 5. Aí João define o amor, dizendo: nisso consiste o amor, em que não tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, 4, verso 10. Não se trata do quanto eu amo a Deus, mas do quanto Ele me ama. A lei é eu amar a Deus, mas a graça é Deus me amar. João diz, em outras palavras, que não estamos mais debaixo da lei, amarás a Deus, mas da graça que diz que Ele de tal maneira nos amou. O mandamento que define a lei passou justamente com toda a lei, mas isso não significa que eu não vou amar a Deus. Antes, eu o amarei porque o seu amor por mim me conquistou. Os imperativos de Deus. As Escrituras declaram que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Isso significa que o grande sinal de que pregamos o Evangelho corretamente é quando sentimos alegria, paz ao receber a palavra de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, verso 17. E quanto à justiça? Essa justiça não seria as nossas obras de obediência? No Novo Testamento, duas justiças são mencionadas. Em Filipenses capítulo 3, verso 9, Paulo diz que ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas sim tendo a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
A justiça que depende da nossa obediência aos mandamentos é a justiça própria, que não depende de fé. A justiça do reino é a justiça baseada na fé. Quando o Senhor Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele está se referindo a esse tipo de justiça, aquela que procede de Deus, baseada na fé. Mateus 6,33. Não estamos mais debaixo da lei, em forma de ordenança. Fomos libertos da lei. Mas isso significa que não existem mandamentos no Novo Testamento? Certamente eles existem, mas não são como os mandamentos da lei. É como se o Senhor dissesse: eu ordeno ao homem faminto que coma, eu ordeno ao homem cansado que descanse. No meio teológico, isso é chamado de imperativos. Todavia, antes de enfatizarmos os imperativos, precisamos entender os indicativos. Você certamente deve lembrar das suas aulas de gramática. Todo verbo possui um tempo e um modo. O tempo é presente, passado, futuro. O modo pode ser indicativo ou imperativo. É claro que existe também o subjuntivo, mas não vamos falar dele. O imperativo de Deus são baseados nos seus indicativos. Os indicativos nos dizem que somos, e o que temos e o que podemos fazer em Cristo. É somente a função disso que somos capazes de obedecer os imperativos. Porque Cristo nos amou, devemos amar a nossa esposa como Ele nos amou. Porque fomos ricamente perdoados, devemos perdoar livremente a quem nos ofende. Porque somos uma nova criação, já não vivemos como ímpios, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Já não usaremos o nosso corpo para impureza e prostituição. Nossa obediência indica imperativos divinos, apenas uma consequência do poder indicativo da cruz. No Velho Testamento, as pessoas obedeciam para se tornar justas e santas. Hoje, no Novo Testamento, nós já somos feitos justos. Dessa forma, nós obedecemos porque é assim que os justos vivem. Na lei, as pessoas obedeciam para se tornar justas. Na graça, nós fomos feitos justos e por isso obedecemos. Precisamos crer e confessar que fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Mandamentos são para ímpios e profanos, mas os justos precisam apenas crer na verdade da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas e homicidas. Não é possível crer na coisa certa e não viver de maneira certa. Sua conduta é sempre resultado por sua crença. Se vivemos errado, é porque cremos errado. Evidentemente, o comportamento é importante, mas a ênfase maior é sobre o que cremos. Os indicativos apontam para Cristo. Quanto mais você contempla Cristo, mais você se torna como Ele. Se não ensinamos os indicativos de nossa união com Cristo, não temos posição para exigir dos irmãos o imperativo de Deus. Em todas as epístolas do Novo Testamento, Paulo começa ensinando o indicativo de nossa posição em Cristo. Isso os mestres chamam de querigma. Somente depois disso, eles expõem os imperativos de Deus, também chamado de didaquê. Toda a epístola paulina é dividida em duas partes, querigma e didaquê. Querigma é a base para praticarmos o didaquê. Sem o querigma, o didaquê é apenas um conjunto de regras comum na maioria das religiões. O Novo Testamento sempre mostra que somos, então nos exorta a andarmos de acordo com isso. Fomos ressuscitados com Cristo. Então, devemos ter um padrão de vida celestial. Somos membros uns do outro. Por isso não podemos mentir. Fomos feitos filhos de Deus. Somos da realeza, família real. Isso precisamos ter nobreza em nossos atos. Não podemos ser avarentos ou mesquinhos, simplesmente porque isso não é nobre, não combina conosco. Ande em amor, porque Cristo nos amou e se entregou por nós. Porque já somos santos, devemos rejeitar toda impureza. Não somos mais filhos da desobediência, por isso não devemos agir com eles. Porque somos luz, devemos andar com os filhos da luz.
Não precisamos nos embriagar com vinho, pois podemos nos encher do Espírito. Mulheres, se submetam aos maridos como ao Senhor. Os maridos amam as esposas porque entendem o quanto somos amados pelo Senhor. Os casais não se separam porque sabem que o casamento representa a união de Cristo com a igreja e ele jamais se separará de nós. Os empregados devem fazer o seu serviço como ao Senhor e os patrões devem lembrar também que são servos de Deus. Observe que toda a exortação de Paulo é baseada na revelação daquilo de quem somos em Cristo. Quando compreendemos a realidade da nova criação, vivemos de acordo com a vontade de Deus, espontaneamente. Aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Temos clareza que tem mandamentos na graça. Por isso, que cada dia mais tenhamos revelação da tua palavra. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero, nessa hora, pedir para você que ouviu essa palavra e ouviu e gostou, nos ajude a compartilhar, para que mais pessoas saibam que na graça há mandamento. Quero te pedir também que seja um semeador do nosso ministério. Através da sua semeadura, vamos levar pessoas ao encontro com Deus e também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que não têm nada. Nos ajude, seja um semeador e tenha uma grande colheita, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.